parceria que soma muito mais. Porto Seco, lucro para exportar, lucro para importar. Sônia Mazeto, para vir à frente. Vou confessar aqui, estou tentando já há alguns anos trazer a Sônia para ser homenageada, mas a agenda dessa mulher é uma loucura. Aliás, eu não sei como te apresentar, Sônia, porque o seu portfólio é fantástico. Sônia é professora de canto, é psicanalista. O que mais? É só ela para falar do que ela faz. É um trem de louco. Eu quero convidar a grande empresária Zilda Zompero para vir aqui para fazer a entrega. A Zilda é contemporânea e parceira de Sônia na BPW, né, da qual a Sônia Mazeto já foi presidente também, como a Sueli foi uma das introdutoras, como a Zilda também já foi. Zilda, por gentileza, honre a nossa querida Sônia Mazeto com o prêmio Cuiabá de Cultura. Tá. Eu costumo dizer que tem uma frase que eu sempre falo quando eu posto alguma coisa, que a vida é feita de momentos, né? E às vezes de momentos de encontros, desencontros e reencontros. Às vezes a gente pensa que está no lugar certo, na hora errada, ou às vezes está na hora errada, no lugar certo. A Sônia Mazeto é uma pessoa que eu conheço há 36 anos. Uma das primeiras pessoas que eu conheci quando cheguei aqui em Cuiabá, em Várzea Grande. Ela dava aula de música, né? E ela dava aula de teclado para o meu filho, Tiago. A gente sempre teve uma grande amizade ali, né? E a gente ficou um tempo longe, né? E a gente se reencontrou na BPW depois de muito tempo. Trabalhamos juntas algum tempo e tivemos uns desencontros na vida, né? Mas eu acho que sempre tempo para os reencontros, para as amizades, para a alegria, para a vida. Então, Sônia Mazeto, que esta asa que represente para você começo de uma nova amizade, de um reencontro, que a vida realmente é feita de momentos, de belas amizades, e que Deus possa iluminar sua vida, as nossas vidas. Então, eu desejo para você muito amor, muita paz, muita alegria. Então, né? Muito obrigada, Zilda. Eu falo que, às vezes, os desencontros só falta um café e uma palavra de dizer sinto muito por algo, não era minha intenção, né? Suficiente. Então, muito obrigada. Também tenho uma admiração muito grande por você. Receber o prêmio indicada por Macedo, que eu conheci, eu falo que Mato Grosso me deu muitos amigos que a gente quase não convive, sabe? Mas que o coração, quando encontra, parece que a gente nunca deixou de se ver, não é, Macedo? Então, eu me sinto honrada de ter sido, de ele ter tido esse olhar, né? E de eu ter o olhar de vocês, enquanto sociedade cuiabana, sociedade mato-grossense, fazer parte dessa história cultural deste lugar, porque, de fato, eu amo esta terra. Meus filhos são todos cuiabanos, nasceram todos aqui,
E eu falo que eu não vim aqui para passagem, eu vim aqui para ficar, de fato, né? E por isso a minha história na cultura, ela foi escrita. E Onofre Ribeiro, assim, Macedo, saber que esse prêmio é homenagem ao Onofre, estou levando um pouquinho de você para casa, viu? Toda vez que eu olhar isso aqui, eu vou me lembrar do Macedo e vou me lembrar de você, porque são duas pessoas que eu tenho um respeito enorme e que são nortes para mim na caminhada. Uma caminhada histórica, uma caminhada extraordinária, leve. Eu amo a leveza desses dois personagens, tanto do Onofre quanto do Macedo. Eu nunca vi o Macedo estabanado. É sempre assim, muito tranquilo, ele conduz desta maneira. E o Onofre também é assim. Então, que alegria, que momento. Eu poderia dizer que assim foi um dos maiores momentos, com tantas grandes coisas que a gente já fez na cultura, mas este momento é um dos mais preciosos para mim nessa trajetória. Então, gratidão. Vamos aplaudir. Muito obrigado, Sônia. Muito obrigado, Zilda. Quero convidar para vir à frente Maria Tereza Carracedo, da editora Entre Linhas. Gente, vocês não têm noção da produção. Fernando Tadeu, Neila Barreto, são testemunhas disso. Da enxurrada, no bom sentido, de livros que são publicados, e os lançamentos estão aí a todo dia. Tem aqui, por exemplo, ali o Juan Vieira. Fica em pé, Juan Vieira, para que todos possam te ver. Esse aí é um garoto que está nascendo agora, e ele está nascendo graças ao incentivo da Entre Linhas. Um grande poeta, um jovem poeta, e que a sua obra aqui começa a galgar, e creio que vai alcançar níveis maravilhosos, se deve ao incentivo trazido pela Tereza e pela Entre Linhas. Quero convidar para fazer a entrega o Leandro Bortoleto. Leandro Bortoleto é superintendente da Sicredi Ouro Verde. Quem está precisando de dinheiro aqui? Alguém está precisando de dinheiro? Alguém? Esse aqui é o homem. Esse é o homem. O Leandro é o homem. Ele é da Sicredi, é superintendente. E eu quero aproveitar, antes de passar esse momento para o Leandro, eu quero agradecer aqui a presença desses grandes amigos, o Alex Alcântara, que é o gerente da agência da Avenida CPA. Eu tenho conta lá, e quando não tem dinheiro, Alex, me ajuda aí. Keila Surrian, gerente da agência do Ministério Público. Cadê a Keila? Está ali a Keila. Fica em pé, Keila. Fica em pé, Alex. Obrigado a vocês todos do Sicredi por estarem aqui. Então, Leandro, delego a você essa incumbência maravilhosa de homenagear a editora Entre Linhas, aqui representada pela sua grande cabeça, Maria Tereza Carracedo. Muito bem, Macedo. Primeiramente, agradecer, em nome da Sicredi Ouro Verde, esse convite para estar aqui nessa noite mais que especial, estar com pessoas que construíram e vêm construindo a história e contando um pouco da história de Cuiabá. Eu, como gaúcho, nós estamos aqui há pouco tempo, mas assim como o povo gaúcho, o povo cuiabano é muito acolhedor. E tanto eu quanto a minha família estamos aqui desde finalzinho de 23, mas também há mais de 25 anos no cooperativismo. A gente sente, além do calor natural do clima, mas o calor humano que existe aqui. E as pessoas que aqui estão, o amor que sentem por essa terra. E nós, dentro da cultura do cooperativismo, a gente preza muito por isso, de estar presente nas comunidades. Hoje o Sicredi, além de ser uma instituição financeira cooperativa, ela desenvolve muitos projetos sociais aqui dentro da comunidade cuiabana e da Baixada.
Então, para nós é um orgulho muito grande poder fazer parte aqui dessa comunidade, dessa sociedade, e poder estar aqui hoje e fazer a entrega desse prêmio que mais que merecido. Então, muito obrigado mais uma vez e parabéns. Eu gostaria de agradecer por essa homenagem, Macedo, esse reconhecimento de um trabalho realizado há 33 anos por uma família. A Entrelinhas ela é uma empresa familiar, formada pelo meu irmão Ricardo, minha irmã Ângela e meu cunhado, que é gaúcho. Tenho aqui o Carlos Alberto, que é sócio da empresa. Então, todos eles contribuem para esse trabalho que a gente realiza há 33 anos, registrando a história, a geografia, a cultura, a literatura e as artes de Mato Grosso. Nós somos muito felizes por ter encontrado esse espaço e desenvolver esse trabalho aqui, um trabalho que a gente faz com muito amor e muita responsabilidade. Eu gostaria de parabenizar o artista Pádua, que desenhou essa obra maravilhosa, Pádua, com um símbolo muito forte e um design muito lindo. Você está de parabéns por nos presentear essa noite com essa obra de arte, certo? E eu gostaria de agradecer e homenagear também o meu professor, Onofre. Foi o meu primeiro professor na área do jornalismo, onde eu comecei com 15 anos de idade, e o Onofre me explicou como desenvolver os primeiros textos, me mostrou onde eu estava errando e o que eu deveria fazer para encontrar o caminho certo. E isso, com certeza, fez muita diferença. E depois, outros conselhos que você me deu ao longo dessa nossa trajetória. Então, eu estou muito feliz aqui por esse momento, agradeço ao senhor e o parabenizo pelos trabalhos sociais realizados. Vamos aplaudir, muito obrigado. Maria Tereza, editora Entre Linhas, obrigado, Leandro. Com dois. A Entre Linhas publicou esse livro da Maria Auxiliadora de Freitas, Cuiabá, Imagens da Cidade, dos primeiros registros da década de 1960. Então, eu tenho aqui alguns livros, depois eu vou distribuir, né? E eu ia fazer o sorteio, mas os meus sorteios, o Paulo Cunha já sabe, né? Chico falou, esses sorteios seus são desonestos, você é um ditador, né? Então, eu mudei agora o estilo. Quero convidar você, mestre Onofre Ribeiro, por gentileza, venha à frente. Vocês já ouviram que todos os homenageados derramaram de maneira justa e coerente elogios e outros comentários sobre esse homem extraordinário, que foi também meu professor na faculdade. Quando a professora Sueli falou aqui que foi minha professora, muita gente olhou para mim assim, olhou para a Sueli, ué, como? Mas você tem 74 anos, estudou com Sueli. Quantos anos Sueli tem? Não, mas deixa eu explicar. Eu fui para a faculdade, já era velhote, né? E ela foi minha professora de fotografia. Aprendi a fotografar. E olha, Sueli, se você ver minhas fotos, você vai falar, realmente ele aprendeu. Fotografa muito bem. Quero convidar para fazer a entrega da honraria ao grande homenageado desta noite, o eterno desembargador, Dr. Paulo Cunha, amigo do Onofre, amigo de todos nós. Por gentileza, Dr. Paulo Cunha.
Para mim é uma satisfação, muita honra me faz passar as mãos do nosso jornalista, articulista, Onofre Ribeiro. É um exemplo a ser seguido por todos nós. E nesse momento de cultura, diz a poetisa que o valor das coisas não estão nelas próprias, mas sim na intensidade com que elas acontecem. E este momento aqui hoje, eu sempre digo ao Macedo que cada evento ele se supera. E o exemplo aqui está patente, latente a todos nós. Quando estamos reunidos aqui, presentes vários imortais da Academia Mato-Grossense de Letras, sendo homenageados e abrilhantando este evento. Temos também um ex-secretário estadual de Educação, professor Oswaldo Sobrinho, também abrilhantando este evento. E a cultura, ela revela o modo de viver de um povo. Além do que, ela tem um poder transformador e libertador. Um país progride, avança, não só por força da economia, da política, mas muito mais pela força da sua cultura. E hoje estamos aqui vivenciando este evento tão profundo, com pessoas memoráveis e inesquecíveis. Com muita honra, professor, jornalista, literário, Onofre Ribeiro, passo às suas mãos este símbolo de reconhecimento do que o senhor representa para a cultura mato-grossense. Muito obrigado. Antes de agradecer o Macedo, eu quero agradecer a Sônia Mazeto, maestro, marechal, o amigo de Chabel, que foi o capitão da Folia de Reis. O Macedo, a inteligência artificial está chegando com a sua digitalidade, mas se a gente não tomar cuidado, ela engole a nossa cultura. O Dr. Paulo definiu a cultura. A cultura é o berço que nos abriga na vida e na morte. E me permita, Macedo, mais um segundo, professor Dr. Paulo. Eu cheguei em Mato Grosso numa tarde calorenta de 1976. Vim num corcelzinho de Brasília para cá. Deixei a minha esposa Carmen com 3 crianças lá, até eu me adaptar aqui e depois trazê-las. Vieram um ano depois. Nesses 50 anos, eu percorri o velho Pantanal do velho Mato Grosso. A economia de Mato Grosso era pantaneira exclusivamente. Percorri as grandes fazendas, conheci os grandes pantaneiros, conheci os grandes ocupantes desse nortão, que hoje é uma potência. Conheci Sinop, quando era uma ruazinha de casas de madeira, de barracos de madeira. Fui amigo do Enio Pipino, um colonizador, um sonhador. Ariosto da Riva, de Alta Floresta, era um sonhador. Tinha um hotel lá, que era o chamariz para ocupar.
gastava 2 dias para a gente ir até a Alta Floresta, até 3 dias, ou na poeira ou no atoleiro, né, Oswaldo? Então, eu percorri o coração, o território e a alma de Mato Grosso. Escrevi cerca de 10.000 artigos no jornal A Gazeta e em sites, diariamente. Resgatei tudo que vi nesse período e vi muita coisa. Não posso me esquecer, eu estou me estendendo um pouquinho, mas já que eu sou homenageado, eu estou abusando. Eu não posso me esquecer que eu cheguei em Brasília com 16 anos, vindo do interior de Minas, e aprendi lá na escola e depois na universidade que a ideia de Brasília era ser o coração de um Brasil do futuro, uma nova civilização, um Brasil novo no coração do país, tirando o ranço colonialista do litoral brasileiro e trazer o Brasil para aqui. Isso na década de 50. Hoje o Brasil está aqui no Centro-Oeste e especialmente está em Mato Grosso. Eu tive a felicidade de acompanhar isso passo por passo, estive metido no meio de tudo isso, em crises, e vivendo a história, doutor Paulo, desse Estado. Vivi 16 anos em Minas, 16 em Brasília e 50 aqui, o que na soma total dá 82 anos. De Minas eu guardo a identidade, de Brasília a formação, mas a minha vida é de Mato Grosso. É aqui que está, é aqui que eu vou ficar. Espero que demore um pouco mais. Porque está bom. E eu encerro dizendo que eu tenho aqui amigos de tantas datas, de tantas ocasiões, de tantos momentos, de tantas histórias, confabulações com Oswaldo Sobrinho, quantas noites confabulando, tomando vinho lá em Vera, né, Cláudia? Vera, ali perto de Sinop. Quantas conversas, Neila? Macedo e eu trabalhamos na TV Centro-América, ele garoto e eu também. Ele tinha bem menos do que eu tinha na época 32 anos. Eu olho o futuro do Brasil a partir do Centro-Oeste e a partir de Mato Grosso. Estudei em profundidade as profecias que há sobre o futuro do Brasil do Centro-Oeste. Não profecias religiosas, profecias filosóficas, como as de Dom Bosco, um sacerdote católico, que disse que aqui seria a terra do futuro, onde jorraria o leite e o mel, ou do Dalai Lama, que diz que aqui seria o coração do mundo. E outras tantas. Tive a oportunidade de conviver ainda criança em Brasília, próximo do presidente Juscelino Kubitschek. Convivi com os construtores de Brasília e convivi com os construtores de Mato Grosso. Então, eu tenho uma gratidão tão grande por esses 82 anos. Agora, recente, eu estive em Brasília 1 ano e pouco, cuidando da saúde. E a Carmen contratou uma psicóloga para me dar apoio, porque foi repentino a questão da doença. E, no final, tanto a psicóloga quanto os médicos que me cuidaram, eu disse a eles que a vida tem sido muito justa comigo.
a vida foi muito justa comigo. Ainda que em tudo isso, nesse percurso, eu tenha perdido um filho de 29 anos por um acidente de moto. Mas ele nos deixou um filho que o ano que vem entra para a medicina e vai cumprir o papel que o pai não pôde cumprir com a interrupção da vida. Os meus outros filhos todos aqui, meus netos, meus bisnetos. Então, a vida foi muito justa comigo. Me permitiu escutar num ciriquinho de lona rasgada lá no interior de Minas, Sônia, tunico, tinoco e cascatinha inhana. Descalço e enfiando por baixo do pano do circo, porque não tinha dinheiro para pagar o ingresso. Acho que você conhece isso, né, Chico? Então, eu fico olhando para o trabalho do Pado, Macedo, que você está me honrando com esta homenagem tão extraordinária, me obriga a mexer um pouco na identidade que eu trouxe e na que eu construí aqui. A origem ela é em Minas, ela é em Brasília, mas foi aqui que eu estou terminando de construir o prédio. Ainda falta muito. Eu não vou entregar a construção agora, não. Eu vou insistir. Depois eu vou botar mais um andar. Até papai morreu com 90, mamãe com 96, então eu tenho promessa de ir um pouco longe. Mas me desculpem se eu me estendi um pouco, mas a gente, quando fala de cultura, está falando da alma, da razão da existência. Quando o Maestro e o Marechal tocaram o Caminheiro, o Menino da Porteira, mexeu no coração da gente, mexeu. Em 1954, que essas músicas foram compostas, o Caminheiro e o Menino da Porteira, o Brasil tinha 50 milhões de habitantes. 35 milhões, professor Fernando, morava na roça. Nasci bom 70 anos, não é tanto tempo para matar Goiá, para matar o Tuniquitinoco, né? Zacarias Mourão do Pé de Cedro. Não deu para matar. E não pode morrer. Porque os nossos filhos vão ter que viver a construção deles, mas a construção deles foi nós quem começamos. Então, a cultura é esse começo, essa construção do que veio antes para o que veio depois, também viver ao seu modo, mas em cima do que esteve. Eu fico muito honrado, Macedo, pela sua enorme gentileza do reconhecimento. Aceito com toda a modéstia, porque eu acho que eu fiz justiça para isso. Dormi dentro de uma Kombi atolada, no tempo que não tinha asfalto, ali em Nova Mutum, entre um tapa e outro, matando os micuim que matavam a gente ali na noite. 3 dias de Kombi para chegar em Alta Floresta. E Kombi é um carrinho ruim, né? Então, por tudo isso, eu me sinto muito honrado. E a gente faz, né, doutor Paulo? O doutor Paulo tem uma carreira brilhante na magistratura. A gente não faz para ser reconhecido. Faz porque tem que fazer, né, Chico? Né, Oswaldo? Está ali o Hélio Pimentel. A gente faz porque tem que fazer. Se não fizer, outro não fará. Depois, se um dia alguém se lembrar da gente, que maravilha, aquece o coração. Você aqueceu o meu coração, Macedo. Deus lhe pague. Amém. Vamos aplaudir o homenageado desse ano, o jornalista Onofre Ribeiro. Obrigado, Onofre, doutor Paulo Cunha.